Meu nome é João Pedro, eu sou gestor do time comercial, do time de vendas hoje da Growth, também sou engenheiro de produção de formação. Hoje a Growth Machine é a maior aceleradora de vendas B2B do Brasil, então basicamente a gente vende uma aceleração comercial para os nossos clientes, onde a gente vende melhoria de processo, tecnologia, em geral eficiência para times de vendas, todos B2B do Brasil inteiro. O nosso time aqui na Growth, ele é como se fosse um role model, né? Ele é um time modelo, então a gente vende aceleração em venda. Então, justamente por isso, o nosso time tem que sempre ter uma cultura muito forte, tem sempre que ter uma eficiência. Então, nós hoje somos uma empresa de alto crescimento, então basicamente ele tem que transmitir tudo isso. Isso é um time sempre trabalhando em conjunto, orientado para o resultado. Muitas empresas, muitos clientes nossos, eles não têm uma noção do que é Sales Enablement, por exemplo. A gente já tem essa noção, a gente já construía processos de Sales Enablement com nossos clientes e a gente já aplicava internamente, já aplicava com o time, mas era algo que tomava muito meu tempo como gestor. Então, por exemplo, eu tinha um processo de análise de call, de identificar onde está tendo algum erro de forma individual para cada vendedor, closer, só que era um processo que me tomava muito tempo. Eu não conseguia assistir muitas reuniões, assistia uma média de uma reunião a cada 2 dias. Meu tempo como gestor não era só para assistir reunião. Então, eu tinha meio que um processo já pré-modelado, mas ele era um processo que era difícil de eu mensurar, era difícil de eu ter controle. Eu tinha que ficar buscando ou pegando com os vendedores, com os closers, a gravação das reuniões. Eu dependia deles gravarem as reuniões. Então, eu comecei a buscar algum método para ser mais eficiente nesse processo, porque eu sabia que era fundamental. Pra gente, assim, não teve muito desafio, né, porque meio que a gente já tinha a cultura orientada para isso, né? A gente já tinha uma cultura de Sales Enablement, uma cultura de treinamento, uma cultura de análise de call. A gente não tinha certo, por exemplo, olha, qual a meta semanal que cada um tem que analisar de call. Isso foi uma mudança que eu comecei a trazer para eles, comecei a cobrar, botei isso dentro da cultura do time, botei isso na avaliação de desempenho que eu faço desde por quarter, né, por trimestre, mas eles meio que já tinham a cultura de treinamento, de análise de call, da gente olhar ali alguma objeção específica, alguma coisa específica até em conjunto. Então, assim, pra gente essa transição não foi muito difícil. O ponto que foi um pouquinho mais complexo foi a nossa como gestão, né? Como construir isso no dia a dia nosso de gestão com o colaborador, com o vendedor, como que orientar a agenda dele para ele também ter tempo de fazer isso e separar esse time. Mas passou isso, foi simples. Bom, o primeiro ponto foi a conversão de vendas, né? Então, assim, os colaboradores que eu tinha mais júnior no meu time, eles saíram de uma conversão ali no início, eles estavam em tempo de rampagem ainda, de 15%, 14%, para uma conversão de 20%. Isso de um mês para o outro. Então, quando eu comecei a ter o processo, ter o controle, comecei a fazer ali, botar eles para fazerem call review, que é fazer a análise de call e botar ali os comentários, a descrição. Comecei a trabalhar feedback contínuo com eles por dentro da plataforma, ir lá no ponto e deixar o meu feedback, o meu comentário em cada ponto específico da call. Isso começou a ser muito mais fácil para eles pegarem a mudança, pegarem o feedback e aplicar isso de maneira prática. É muito diferente quando eu te dou aqui uns pontos gerais da call e te trago para você. A CallRocks, ela permitiu que eu analisasse a call, onde, olha, nesse minuto aqui eu coloco um comentário para aquele minuto. Essa pergunta aqui não foi muito legal. Essa abertura, o rapport não foi muito bom. Essa demonstração de capacidade você poderia ter feito assim. E fora a própria análise deles, né? Eles se vendo e fazendo essa avaliação e preenchendo o scorecard, que é um modelo que a gente construiu ali para analisar dentro da plataforma, permitiu com que eles absorvessem muito mais rápido também e acelerasse. Então, o primeiro impacto que eu percebi de indicador foi conversão, né, do time de vendas, principalmente os mais júnior, tempo de rampagem, né? Então, ela me permitiu acelerar muito os novos que eu estou abordando. Como eu sou uma empresa de alto crescimento, a gente tem o desenvolvimento de uma métrica que a gente olha muito, como acelerar
esse vendedor para ele rampar e começar a bater meta o mais rápido possível. Então, antigamente isso ficava em uma média de 60 dias, hoje a gente já reduziu aí entre 30 a 40 dias. Né? Então, assim, quase 50% aí de aceleração em termos de tempo, e tempo é resultado, principalmente quando a gente fala de vendas.